Man, homem, mamífero da ordem dos primatas, do gênero Homo, da espécie Homo sapiens, de posição ereta e mãos preensens. É programado para produzir a linguagem articulada. A espécie humana, a humanidade. O ser humano do sexo masculino. Homem dotado de atributos considerados másculos, como coragem, determinação, força física, vigor sexual, etc. O ser humano do sexo masculino caracterizado por sentimentos, virtudes, limitações. Atributos compatíveis com sua natureza. Marido ou amante. Explaining. Explicar. Tornar claro ou fácil de entender. Elucidar uma situação. Dar lições adicionais ou particulares para reforço de alguma matéria. Dar a conhecer a origem ou razão de. Justificar-se por atos ou palavras, desculpar-se. Expressar-se claramente. Essas definições foram traduzidas a partir do dicionário inglês-português, e as definições nada tendenciosas e ambíguas foram tiradas do dicionário da língua portuguesa. Olá, bem-vindos ao Dicionário Feminista, o podcast que vai ajudar você a descobrir o verdadeiro significado por trás de algumas palavras tão populares que temos usado nos dias de hoje. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Tega Carbonell. Nesse programa vamos falar de um assunto que requer uma certa finesse, já que ele só existe em inglês. Fazendo uma tradução livre da definição do termo no dicionário Oxford, ele seria a explicação feita por um homem, naturalmente para uma mulher, de uma forma considerada desrespeitosa. Daí vem o motivo da junção das palavras homem, em inglês man, e explicando, do inglês explaining. Em 2008, a escritora Rebecca Solnit publicou o ensaio Os Homens Explicam Tudo para Mim, o qual inspirou usuários da rede social LiveJournal a usar pela primeira vez o termo mansplaining. O termo se popularizou. Em 2016, ele virou hashtag e foi usado a princípio por blogueiras norte-americanas para relatar momentos em que os homens tentavam explicar para elas assuntos que elas já dominavam, mesmo depois de terem deixado claro que a explicação não era necessária. Mas o auge do termo aconteceu mesmo quando ele virou meme, e de meme todo mundo sabe que brasileiro é PhD. A partir de então, vimos relatos de homens tentando explicar para uma médica o que é AVC, para uma enfermeira como se prepara uma medicação, para uma técnica de edifícios, como assentar piso na argamassa, e até para uma mulher grávida, como era a sensação de bebê mexendo na barriga. Do termo mansplaining vieram outros, também em inglês, usados para caracterizar momentos em que homens subjugam as mulheres, manterrupting, gaslighting, mas esses termos nós vamos deixar para outros episódios. E aí, Taquinha? Me fala uma coisa. Ah, peguei o gancho aqui, você ia começar, né? Você acha que esse mansplaining é mimimi? Às vezes o cara só tá querendo ser legal, e aí? Não é mimimi. Ai, não fala assim. Não é pronto, acabou, próximo. Não é. Eu acho que é muito bem disfarçado, sim. Do cara tá querendo ser legal, do cara tá querendo te ajudar. Mas assim, a gente chegou ao nível de que o cara tá querendo explicar pra você como é um bebê mexendo na barriga. Nossa, esse eu achei um absurdo. Então, vamos combinar, né, que de boa vontade o mundo tá cheio. A gente não pode se deixar levar, porque aí numa dessas a gente acaba achando que a gente não é capaz de alguma coisa, que a gente não tem propriedade pra falar de alguma coisa. E não, a gente tem que saber a nossa posição e falar, obrigada pela sua ajuda, mas eu sei desse assunto. Eu sinto que pra mulher é sempre mais difícil de se impor, né? Tipo assim, você tá numa reunião, os homens falam, dão ideia, não sei o quê. Pra mim, eu não sei se pra você também, mas pra mim, eu tenho uma ideia, aí eu fico pensando, calma, mas será que vai ser importante? Será que eu vou acrescentar? Será que eu vou conseguir me expressar? Tipo, eu fico rebatendo, assim, aí quando eu vejo já passou, alguém já falou a ideia, ou então o assunto já passou. Eu acho que pra mulher é sempre mais difícil de se impor, mostrar o que a pessoa, as suas ideias, e quanto pro homem é tão natural, eu acho, não é? Você vê desse jeito também? Eu vejo dessa forma, e eu acho que talvez tenha um pouco a ver. Você pode falar um pouco do seu relato da sua criação, mas eu vou falar da minha criação. Como eu sempre vi os homens no cargo de chefia quando eu era pequena, crescendo. Até em casa, meu pai era a pessoa que, né, vamos dizer assim, administrava, e minha mãe era a pessoa que ficava em casa, mas meu pai era que trabalhava, que trazia dinheiro para casa. Então eu sempre vi, assim, a posição,
o masculino como o coordenador, aquele que punha o dinheiro, como se fosse o patrocinador da estrutura familiar. Então, realmente, acaba sendo aquela pessoa para quem você pede dinheiro, para aquela pessoa que sempre tá ali, com o poder na mão. Queira ou não, a nossa sociedade é movida por dinheiro, né? Quem tem o dinheiro tem o poder. Então, eu cresci com essa mentalidade. Então, para mim, foi um processo de desconstrução também, essa coisa de ver, por exemplo, mas ele é homem, ele sabe mais do que ele tá fazendo, sabe? Mas ele é homem, ele é melhor para administrar o dinheiro. Mas ele é homem, ele é melhor para fazer decisões. E isso, como você falou, quando você tá numa reunião, né? Isso tá meio que implantado na nossa cabeça quando você tá numa reunião com um monte de homem. Isso acaba no seu subconsciente te consumindo e você se retrai, sabe? E você fala, mas ele sabe que ele tá falando porque ele é homem. Se eu falar, vai, né, não... Pode ser que eu não... Você acaba duvidando da sua própria ideia. Você tem uma ideia, você acha ela boa, mas você duvida. Você fala, mas não deve ser boa. Sim. A minha criação foi um pouco... tem umas semelhanças, mas... Tem uma coisa que é bem diferente na minha família, é que as mulheres normalmente são... Não bem diferente, que isso acontece bastante, mas... As mulheres são o poder... E o homem são o dinheiro. Tipo assim, a minha mãe tomava decisões. A minha mãe, as minhas tias, elas são as chefes da família. Porque, sei lá, a minha família sempre foi assim. Todas as mulheres são muito fortes, enquanto o homem é o cara que vai lá e traz o dinheiro. Mas eu vejo que quando eu era criança, eu via meu pai como inteligente. Porque minha mãe nunca teve paciência com criança, pra começar. Então, ela nunca teve paciência de me ensinar muita coisa. Então, meu pai, ele era a pessoa que ia estudar comigo, que me ensinava. Matemática, só passei de ano por causa do meu pai. Essas coisas que a mãe pode muito bem fazer, mas minha mãe não fazia. E meu pai era quem tava fora de casa. A minha mãe, a partir do momento que eu nasci, minha mãe parou de trabalhar. Tipo, eu tenho uma irmã mais velha. Minha mãe trabalhou até o momento que... Enquanto minha irmã era criança, minha mãe trabalhava. Mas quando eu nasci, ela parou de trabalhar. Então, eu via minha mãe como, tipo, a pessoa que faz as coisas práticas. Tipo, cuida da casa. E meu pai era o inteligente, porque além de ele me ajudar a estudar, ele ainda era o que estava fora de casa fazendo as coisas... Sei lá, que eram... Eu não sabia muito bem o que ele fazia, sabe? Meu pai é vendedor. Às vezes eu ia no trabalho dele, eu via ele fazendo as coisas e falava, nossa, meu pai é foda, sabe? E, tipo, o que minha mãe fazia era muito difícil também, né? Hoje em dia eu vejo como gerenciar uma casa é difícil pra caramba. Só que como a gente tem essa estrutura já na nossa raiz, né? Tipo... Acho que a minha geração, na minha família, é a primeira que é, tipo, mais igual, assim. O homem e a mulher continuam trabalhando enquanto as crianças nascem, sabe? Uhum. Então, é uma coisa que é muito nova pra gente. Acho que pra próxima geração vai ser mais natural, eu espero. Mas eu acho que ainda a nossa geração ainda sofre bastante com isso, né? Tamo aí pra tentar mudar, né? Mas eu acho legal essa sua colocação do seu pai te ajudar, porque ajudar na escola, porque eu lembro que, assim, a minha mãe ficava com a tarefa do dia a dia de me ajudar nas lições de casa. Então, todo dia ela sentava comigo num certo período do dia e fazia a lição junto comigo. Quando tinha algum assunto que ela não estava conseguindo fazer eu entender, eu estava tendo mais dificuldade de entender, ela recorria ao meu pai. E aí, o meu pai vinha como aquela coisa extraordinária... O Salvador. Que vai me salvar pra eu conseguir entender aquela matéria que eu não tava conseguindo. E assim, claro, naquela dinâmica... Eu acho que talvez meus pais não tivessem essa visão tão machista, mas acabou ficando na minha mente dessa forma, entendeu? Minha mãe ficava com as coisas mais básicas do dia a dia e meu pai ficava com as coisas extraordinárias, eu reforço, né? Porque ele detinha o poder, ou detinha conhecimento maior. Mas assim... Tá, a gente fala de mansplaining aqui, mansplaining ali, mas fala a verdade, vai. Você já viu alguém sofrer mansplaining? Ou você já sofreu mansplaining? Eu tive muita sorte em toda a minha carreira, eu tive chefes mulheres. Eu tive uma vez que eu tive chefe homem, mas ele era muito aberto a me ouvir. Eu era estagiária ainda e mesmo assim ele era... Muito, muito legal, assim. Eu agradeço muito por ter tido chefes tão bons minha vida inteira. E minha equipe sempre foi muito feminina. Eu sou jornalista e as pessoas, normalmente, jornalistas são mulheres. Não sei porquê. Não sei, minha sala era muito feminina. Então, eu nunca tive tanto problema com isso em relação à carreira. Eu tive problema com isso em relação à faculdade. Muitos professores... Eu sei que o professor é a pessoa que tem o conhecimento, mas, tipo... Tive um professor que não ouvia... Difícil, né? Porque, assim, o professor, ele tá lá como uma posição de poder e de maior conhecimento entre as pessoas que estão naquela sala. E ele se aproveitava muito disso. Quando a gente tinha alguma coisa pra acrescentar,
Eu sentia que, principalmente quando eu era mulher, ele tinha um negócio comigo, assim, que ele não me ouvia muito, ele me esculachava meio, assim. Uma coisa que acontecia bastante comigo era na minha família, porque eu sou a mulher mais nova. Eu adoro discutir, adoro falar política, adoro falar sobre coisas polêmicas. Eu sinto que por ser a mais nova, por ser meio frágil, eu sempre fui vista como uma menininha. Eu sinto que eu tenho uma pessoa na minha família que me tentava, tipo assim, eu sei o que eu tô falando, eu estudei muito pra falar o que eu tô falando, e ele achava que só por ser eu falando, não era o suficiente, não era, tipo, ele não considerava de verdade, sabe? Então, tipo, essa pessoa não tem nem faculdade, não tô falando que quem não tem faculdade não tem conhecimento, mas, tipo, as coisas que eu estava falando eu aprendi na faculdade. E o que ele estava falando, ele estava tirando de achismo, a maioria das vezes. Sei lá, ele sempre me explicava coisas muito óbvias e, tipo, tá bom, eu estudei 4 anos pra falar isso que eu tô falando, por que você tá fazendo esse papel aí, sabe? Isso acontecia bastante comigo e com você. As minhas amigas, você inclusa, já falam que eu vejo machismo em tudo. Então, eu sou suspeita. Mas, assim, eu sinto que eu já sofri mansplaining no trabalho, já sofri mansplaining na faculdade também, assim como você tá contando. Mas eu vou trazer uma coisa curiosa. Eu não sei se foi porque no Brasil eu não tinha o maior período que eu vivi no Brasil, eu não tinha esse olhar pro mansplaining, pro machismo, pro feminismo. E aqui eu já tava um pouco mais, digamos, desconstruída, que eu achei que aqui no Canadá, apesar de ter muita questão do respeito e etc., eu acho que eu me deparei com mais situações em que eu tive que bater o pé do que no Brasil, sabe? Eu não sei, pode ter muito a ver com isso que eu falei. Aqui eu já era muito desconstruidona, no Brasil eu era um bebezinho engatinhando nesse processo. Aqui eu já tava uma mulher formada, digamos assim. Então, na faculdade, eu tive muitos atritos com uma pessoa em particular, um colega da faculdade, que eu acho que ele veio de uma família que era muito machista, e ele, nossa, é incrível, a pessoa ignora 100% o que você fala, sabe? Você fala uma coisa e a pessoa, parece que você não falou nada, sabe? E aí eu tinha que falar umas 5 vezes, e aí na 5ª vez eu falava, assim, quase a ponto de brigar. E aí ele me escutava, porque aqui tem essa coisa também. As pessoas não querem, elas não gostam de atritos, assim. Sim. Então, se elas percebem um pouquinho da faísca do atrito, elas já abaixam a bola e, tá bom. É muito engraçado. As pessoas não brigam at all, assim. É muito difícil ver baixaria aqui. E no trabalho, eu já... foi um fato recente, foi muito recente que aconteceu, foi bizarro. Mas no meu trabalho... normalmente eu sou assistente de edição numa produtora que faz filmes e séries, e aí normalmente cada um dos assistentes de edição tem um show que cuida. Quando a gente tá com muitos shows na casa, a gente acaba fazendo assim, a gente cuida do nosso próprio show e divide um outro show com outro colega, pra poder dar conta do recado. E eu tava dividindo um show com outro colega homem. E aí o meu chefe, que é homem, tava com uma pergunta a respeito daquele show e assim, eu tava sentada do lado dele, do meu chefe. E ele fez a pergunta pro homem, pro menino que divide comigo, que tava do outro lado da sala. Ele fez a pergunta. E o menino não respondeu, porque tava do outro lado da sala. E eu respondi pro meu chefe. Eu falei, sim, sei lá, eu respondi sim. Era uma pergunta de sim ou não. Falei, sim. Aí meu chefe, então, fulano, e aquele negócio aqui, isso aqui? Ai, que ódio. Aí eu falei, sim. Tipo, aí, de novo, batendo o pé, mais brava, insistindo. Aí, meu chefe, tá bom, beleza. Aí, o fulano, que não tinha escutado a pergunta, chegou até mim e falou assim, então, nosso chefe perguntou aqui se isso. Eu falei 2 vezes que sim. Tipo, nenhum dos 2 homens escutou respondendo. Sendo que na 2ª vez eu respondi, tipo, grossa mesmo, assim, do tipo alto, sabe? E eu falei assim, gente, que coisa incrível, o que acontece, sabe? E até, assim, às vezes eu acho até que pode ser questão da língua, de estar falando inglês, mas, gente, foi um yes que eu falei. Não tem como você não entender um yes, sabe? E, nossa, isso me irrita muito, assim, sabe? Isso é um exemplo, diante de vários, assim, de você ter que falar 15 vezes aquela coisa pra alguém falar, beleza, então você tá falando isso. E eu acho que a lição de moral, sei lá, o que eu gostaria de passar pras mulheres é assim, cara, não deixa de responder. Se a pessoa não escutou, repete, cada vez mais grossa, cada vez mais incisiva. E se você for a louca, a grossa, a estúpida, eu prefiro ser estúpida do que não ser ouvida, sabe? É muito revoltante, cara. Caraca, isso nunca aconteceu aqui comigo. Eu sou muito sortuda, assim, em relação ao emprego.
No meu emprego tem 2 homens só, o resto é tudo mulher. Então, tipo, eles não têm muito espaço pra ser desse jeito. E eu sou muito reconhecida no meu trabalho, cara. Eu não devia nem estar falando aqui, eu acho. Ai, diva. Eles levam muito em consideração o que eu falo, assim. Eu nunca tive nenhum problema com isso. E eu acho os canadenses tão educados, assim. Eu nunca imaginei que alguém passaria por isso, assim, aqui. Que engraçado. Já teve outras situações também com esse chefe, que eu comentei até no podcast passado, de eu ter uma colega mulher no trabalho e que ele não deixa ela fazer uma função técnica, porque ele disse pra ela que ela não é técnica o suficiente para aquilo. Sendo que o menino, o homem, os homens, tem 2 meninos que fazem aquela função, que fazem aquele, sei lá, fazem aquela tarefa. Enfim, eu acho... Eu não sei, eu fico pensando que pode ser um pouco desse chefe específico. Eu também não vou generalizar, entendeu? Porque eu também já fui muito escutada. Enfim, mas estou passando muito por esse momento agora, então... Mas o que você faz quando isso acontece? Tipo, você é educada, você é paciente, você é grossa? Eu não sou educada, sou grossa. A gente tem que ser, sabe? E tudo bem, se você sair com uma grossa do rolê, tipo, você fala assim, desculpa, não quis ofender, é que eu achei que você não estava me escutando. Também, se você conseguir entrar nessa discussão, naquele momento, acho válido. Mas é que, normalmente, quando você tá sofrendo mansplaining, se você vier com a coisa do machismo, aí vai virar... Já tá um atrito ali, sabe? Se você vier com o machismo em cima, assim, acusando a pessoa de ser machista... Aí vai virar uma bola de neve que vocês não vão sair do lugar, eu acho, sabe? Que eu faço... Eu nunca tive problema em ambiente profissional, então eu sei que a situação é diferente. Mas quando acontece isso com, tipo... Meu marido, às vezes acontece isso com meus amigos. Eu sou muito irônica. Na minha família, principalmente na minha família. Eu sou muito irônica, tipo assim... então quer dizer que você quer me explicar mais sobre a história da comunicação? Estudei 4 anos sobre isso e você quer me contar como é que era o jornal em 1980? Tipo, esse tipo de coisa, sabe? Eu sou muito irônica, eu adoro. É isso que as pessoas chamam de passivo-agressivo? Eu acho que é. Eu adoro. Eu adoro esse passivo-agressivo. Nossa, eu amo. Vem, eu sou mesma, sou euzinha. Eu prefiro ser assim do que ser a louca, sabe? Tipo, às vezes tá tudo bem. Se você prefere ser a louca, tudo bem. Mas o meu jeito de rebater... Tô repetindo, não em ambiente profissional, porque em ambiente profissional eu acho que tem outro tom. Mas o meu jeito de rebater é sempre esse, porque aí a pessoa vai lá e eu acho que ela repensa mais. E eu acho que eu adoro dar esse tom meio engraçado pra uma situação que tá causando desconforto, sabe? Eu adoro vir com essa comedinha, assim. Eu acho que deixa a situação mais leve e eu acho que faz a pessoa repensar. E eu adoro, eu sou irônica até o fim, né? Quando você fala de ser a louca, Ju, você quer dizer de ser a escandalosa, nesse sentido? De tipo, acho que ela tá sendo louca, isso aí não teve nada a ver, ninguém tava tentando explicar nada pra ela. E aí a mulher tá tipo, eu já cansei de falar que eu estudei 4 anos pra falar isso aqui, sabe? Eu acho que tá tudo bem se você for assim, porque às vezes cansa mesmo, mas eu acho que é bem isso, assim, eu acho que por um tempo eu fui assim, de tipo... É exaustivo você ser violenta, assim, você... Não violenta, você querer reafirmar o tempo todo. É cansativo. Então, eu acabei indo pra esse lado que eu acho mais leve. É porque eu também, no ambiente de trabalho, não consigo colocar essa forma leve. Mas eu acho que talvez com os amigos, sim. Você consegue ser um pouco mais descontraído e tal. Mas no ambiente de trabalho, eu não consigo ver outra forma a não ser essa, assim, sabe? Sim. E às vezes acompanhado de uma raiva que você, enfim, você tem que respirar, fazer aquela velho exercício de contar até 10, respirar fundo, porque você também não quer... Imagina, dar escândalo no trabalho é pior ainda, né? Ô, Gil, mas você não acha injusto que só homem possa fazer mansplaining? Você acha que não tem também outras pessoas que vêm te cortando em cima, achando que sabem tudo, que são mulheres, e aí? Então, é meio que a mesma coisa que falar de racismo inverso, né? Tipo assim... O homem, ele tá no topo da sociedade. E quando ele vem e tem esse tipo de argumento, tem todo um contexto social que fez ele ser dessa forma. E quando tem uma mulher que é dessa forma, é mais um contexto pessoal, sabe? Uhum. Tipo, ela é dessa forma porque ela foi criada dessa forma. Enquanto os homens, é toda uma história social que fez o homem ser dessa forma. Mas eu acho também que isso acontece em relações de poder, né? Tipo, se uma mulher... ela está, sei lá, é sua chefe, ela é sua mãe, ou ela é sua professora, dependendo... Eu nunca tive uma professora assim,
Mas, dependendo da mulher, ela pode se aproveitar dessa posição de poder. Mas, de novo, não é um contexto social, né? É um contexto meio que psicológico, humano. Todo ser humano se aproveita do poder, né, que ele tem. É meio que natural do ser humano. Então, eu acho que tem essa diferença aí de, tipo, ser um contexto maior e um contexto específico. Que é a questão do machismo, né? O machismo existe na sociedade, então, a partir do momento que um homem, né, tenta impor a opinião dele ou cortar a mulher, a gente entra no mansplaining, é inevitável. Aí você vai pensar assim, nossa, mas então toda vez que um homem for querer explicar qualquer coisa pra uma mulher, ele tem que pensar 20 vezes pra ver se ele não tá cometendo um mansplaining. Sim. Acabou o programa, acabou. Eu acho que tem que... eu não sei, tudo tem que ter noção, assim, sabe? Tipo, uma coisa é a pessoa te perguntar. Tipo assim, você falou aquilo lá outra vez, outra hora. Eu não sei se eu tô concordando. Será que a gente pode conversar sobre isso e sei lá, chegar numa conclusão? Outra coisa é o cara chegar assim... eu acho que quando você tá grávida e o bebê mexe, você se sente dessa forma. Tipo, você podia falar assim, putz, eu ouvi dizer que quando o bebê mexe é dessa forma. Você se sente dessa forma? É diferente de, tipo, o bebê mexe dessa forma. Você entendeu? Sim. Não, eu acho excelente, porque pra fazer esse programa eu tava lendo uma matéria do The Guardian, acho que é The Guardian. Uma matéria muito boa, eu vou deixar o link na descrição, ela tá em inglês, quem tiver paciência, ela é um pouquinho longa e ela tá em inglês, quem tiver paciência, super recomendo. Se não, põe no Google Translate. Isso, vai sair uma doideira, vai que vai. E aí, essa matéria eu achei legal o ponto de vista dessa matéria, porque ela fala assim, tá, e como que eu posso evitar o mansplaining? Se eu sou homem, fazendo mansplaining, como que eu posso evitar? E um dos tópicos é exatamente isso que você falou. Ao invés de tentar afirmar, explicar, tentar mostrar que você é superior de alguma forma, tenta perguntar, escutar o que a pessoa tem pra falar, sabe? E se a pessoa realmente não tiver nada a acrescentar sobre aquele assunto, aí tudo bem, acho que você pode entrar numa conversa com uma contribuição. Mas eu acho que infelizmente, assim, ou felizmente, é a sociedade que a gente vive. A gente viveu muitos anos numa sociedade pautada no patriarcado, mulheres foram deixadas de lado, e agora a gente tem que fazer o caminho inverso, sabe? E realmente, vai ter que parar, pensar, perguntar antes de afirmar, porque, assim, cara, você vai querer passar uma vergonha dessa de explicar pra uma médica como que é um AVC? Eu ia ficar com uma vergonha imensa, assim, eu ia querer me enfiar debaixo da terra. Toda vez que eu vou no médico, eu fico meio pedindo desculpa já. Eu já chego pedindo desculpa, tipo, eu vi no Google, mas eu sei que eu tô errada, sabe? Eu acho que tem que ter essa noção, sabe? É assim, eu nunca vou saber mais do que um médico, eu nunca vou saber mais do que um homem sobre como é ser um homem, eu nunca vou saber mais do que a Teca sobre o que é editar, ser auxiliar de edição, sabe? Tipo, e você nunca vai saber mais do que eu sobre como é criar conteúdo pra um festival. Tipo, cada um tem o seu papel, sabe? E é tão legal isso, aprender com o outro. Então, tipo, ao invés de tentar ser superior, eu acho que muito do mansplaining é isso, assim, tipo, se reafirmar como superior o tempo todo, sabe? Eu sei mais, eu estudei mais, eu sou muito inteligente. Tipo, que legal que cada um tem um pouco de conhecimento sobre uma área e vamos um aprender com o outro, né? Com certeza, eu acho que a conversa tem que ser pra construir, não pra destruir, né? Ai, que lindo! Que frase de efeito, eu amei. Pá! Ai! É que essa matéria é muito boa, ela é muito boa. Eu recomendo muito que você leia. Uma outra dica que essa matéria também dá a respeito de como evitar o mansplaining, né? De fazer o mansplaining, ao invés de interpretar aquilo que a mulher tá reclamando ou dizendo como um drama, entende que aquela dor é um reflexo de alguma coisa que aconteceu na vida dela. Ao invés de pensar, isso é um drama, pensa que é um reflexo. E caso você ache que a mulher tá exagerando, pensa que às vezes existe alguma coisa acontecendo dentro dela para fazerem com que ela esteja se sentindo assim, que ela esteja exagerando. E que provavelmente você não tem acesso a essas coisas que aconteceram. E por isso que pra você parece exagero, sabe? Mas assim, ter na sua mente isso. Eu achei isso legal, inclusive, não só relação homem-mulher, mas relação ser humano com ser humano, sabe? Sabe quando você encontra alguém que parece que tá fazendo muito drama, você fala, nossa, que dramática?
Cara, ao invés de encarar dessa forma, por que a gente não encara, assim, do tipo, meu, o que deve estar passando dentro da cabeça dessa pessoa, eu não tenho acesso. E se ela tá reclamando, é porque existe a dor, sabe? Ninguém gosta de ficar reclamando, de fazer drama, sabe? Eu sinto que tudo que a gente fala faz 4 episódios vamos respeitar a dor do outro, sabe? Eu faço terapia já há muito tempo e uma das coisas que eu continuo trazendo na terapia eu sou muito privilegiada, eu não mereço sofrer, eu não sofro, tipo, eu não posso reclamar do meu sofrimento. E a minha psicóloga fica assim, rebatendo o tempo todo. Cada um tem sua dor, você não pode diminuir sua dor só porque você tem seus privilégios. Tipo, você é um ser humano também, todo mundo tem suas dores. Uma dor é mais relacionada, tipo, a uma estrutura social? Sim. Aí a pessoa, por exemplo, que é negra, ela vai sofrer muito outras dores que eu não vou sofrer. Mas por que só porque eu tenho meus privilégios eu não tenho que... Eu não sofro nada, sabe? Tipo... Eu acho que cada um tem que respeitar um pouquinho mais, ouvir um pouquinho mais e, sei lá... Eu acho que a gente tem que tentar se nivelar melhor, né? Do que se aproveitar É muito fácil você se aproveitar quando você tá no topo da estrutura social, sabe? E eu acho legal isso que você falou, Ju, porque você é uma pessoa que, ao meu ver, você lida muito bem com as dores. Eu só não falo sobre elas. Então, eu não sei se eu posso dizer que eu sou assim também. Mas, por exemplo, quando você conhece alguém que você fala, nossa, essa pessoa é muito dramática, ela faz, enfim, fica fazendo tempestade em copo d'água. Talvez a forma que essas pessoas lidam com a dor, eu acho que as pessoas lidam com a dor de forma diferente. Eu lido de uma forma, você lida de outra. Se uma é melhor que a outra, eu acho que não tem. Acho que são diferentes, sabe? E eu acho que é isso, assim, a gente tenta reconhecer que, tipo, cada um é de um jeito, cada um lida de um jeito. A questão é, a dor existe. Ela tá lá. Você falar que ela não existe ou que ela é menor do que ela realmente é, eu acho que é besteira, é bobagem. Então, eu acho que é por aí, sabe? Agora, outra dica também, que eu acho muito legal, que tem muito a ver com o que a gente falou no episódio passado, que foi sobre lugar de fala, é você perceber naquele seu ciclo social qual que é a sua posição diante daquelas pessoas que estão em volta de você. Existe alguém naquele meio que talvez esteja reprimindo algum discurso por conta da sua presença? Você já pensou nisso? Que doideira? Por exemplo, eu tô num espaço onde a minha presença faz com que outras pessoas evitem falar alguma coisa. Eu acho que isso acontece bastante no meu relacionamento. O meu marido, ele entende muito que o meu lugar de fala. Ele tem muita noção disso. Então, ele acaba se diminuindo, eu sinto, sabe? Tipo assim, quando a gente fala, por exemplo, o homem não pode ser feminista, aí ele já fala, puta, então eu acho que é melhor eu não falar nada, sabe? Eu acho que, por eu estar naquele ambiente, ele acaba se reprimindo. Você já percebeu isso também? Eu percebo, mas eu vejo de uma forma mais respeitosa. Porque ao mesmo tempo que isso acontece, eu acho, tá? Me corrija se eu estiver errada, que você é como se você fosse o primeiro resource, Primeira fonte. A primeira fonte que ele tem se ele precisar saber disso, entendeu? Eu tô falando isso porque eu acho que isso também reflete no meu relacionamento. Então, da mesma forma que existe um respeito, que faz com que a pessoa evite falar coisas, existe também uma coisa assim de... Se existe uma dúvida, a primeira pessoa pra quem ele vai perguntar vai ser eu. Entendeu? Porque antes ele passasse a vergonha, entre aspas, comigo, do que, sei lá, numa roda cheia de mulheres, entendeu? Que ele não conhece muito bem. Sim. Sabe? Acho que tem um lado bom e um lado ruim. Não sei como você se sente. Não sei. Eu fico com medo de... É porque eu me sinto dessa forma, por exemplo, quando eu tô perto de alguém, sei lá, alguma pessoa negra, eu fico com medo de falar coisas, de eu estar ofendendo, então eu acabo ficando quieta. E eu vou sempre bater na tecla de que eu não sei se ficar quieta é a melhor solução, sabe? Eu acabo me reprimindo também. E acho que as pessoas podem acabar se reprimindo por saber que eu sou feminista, por saber que eu manjo sobre isso, sabe? Mas, uma dúvida. Você já pensou... Por exemplo, você fala que você perde uma pessoa negra e aí você se reprime porque você não quer ofender. Você já pensou se essa pessoa negra se reprime de falar alguma coisa pra você por você ser branca? E por, naquele contexto social, a sociedade julga que você é superior a ela. Então, ela se reprime por conta dessa imposição social, sabe? Não que você seja superior, mas
Você entendeu o que eu quero entendi, dizer? que a sociedade me coloca como superior. Você acha que existe? Você já pensou nisso, assim? O que aquela pessoa tá deixando de falar? Por medo? Eu nunca pensei em relação a uma pessoa negra, porque, sei lá, nunca cheguei a esse tipo de questionamento. Mas o que acontece muito comigo, eu sou uma pessoa que... Eu me imponho muito. Então as pessoas às vezes têm medo de mim. Isso acontece muito. Muitas pessoas têm medo de mim. Então, tipo... Eu sei que as pessoas se reprimem perto de mim. Tipo, eu nem vou falar, porque eu sei que eu vou ouvir de volta, sabe? Então, eu me coloco nessa posição... Não me coloco, mas as pessoas me colocam, muitas vezes, numa posição de saber mais, de poder mais, de... Eu tenho muita experiência, eu tenho muita coisa pra contar. Isso já aconteceu no nosso círculo social, de tipo, puta, você já fez tudo. E eu, tipo, puta, de novo, eu tô nesse papel. Eu não quero mais fazer esse papel, sabe? A pessoa... Eu sou muito nova, eu já fiz várias coisas e as pessoas se sentem intimidadas. Essa é a palavra, intimidada. Então, elas acabam se reprimindo ao meu redor. Isso acontece bastante. E eu não queria mais que fosse assim. Me ajuda! Eu tô tentando fazer esse exercício pra gente tentar se colocar no lugar do homem que comete o mansplaining e tá desesperado, falando, não quero mais. Do tipo assim... Como que a gente conseguiria evitar essa sensação que você tá dizendo? Eu não consigo falar pra você o quão a gente é parecido nesse sentido, porque, cara, o cara, de novo, citando o cara do meu trabalho que divide o show comigo, ele só falta ajoelhar nos meus pés e falar... Ô, Estela, com licença, senhora. Sabe? Só falta ele fazer isso. Porque ele tem um medo de mim, absurdo, assim. E eu não gosto dessa sensação. Me irrita. Eu fico irritada com a situação. E aí eu fico mais nervosa. E aí ele acha que eu tô brava com ele, mas eu tô brava com a situação. Tipo, não existe remédio, sabe? E aí, como que você faz, assim? Como que você faz pra desconstruir essa situação, pra combater essa situação? Sabe? Cara, sabe uma coisa que eu faço muito? Eu vou contar um pouco do meu histórico para as pessoas entenderem o porquê que isso acontece comigo. Eu era jornalista da MTV, eu entrevistei muitas pessoas famosas e eu conheço muitas pessoas, não pessoalmente, eu conheço pessoas famosas por, tipo, já ter conversado com essas pessoas. E isso me coloca, por eu ter contato com essas pessoas, isso me coloca num pedestal que eu não gostaria de estar. E aí toda hora que, tipo, as pessoas me perguntam, nossa, mas como é que foi entrevistar fulano? Você não ficou nervosa? Uma coisa que eu sempre respondo é, gente, ela peida e caga igual eu. Nossa senhora. Sério, eu sempre falo isso. Então, tipo, eu sempre tento me colocar meio que, tipo... Quando as pessoas... Eu sei que essa pessoa está num nível a mais do que eu. Pra eu não me sentir nervosa, eu faço esse pensamento... Eu tenho esse pensamento de, tipo... Puta, ela é só mais uma pessoa. Igual a Teca. Ela é tão pessoa quanto a Teca que tá aqui conversando na minha frente, sabe? Por que eu vou ficar nervosa? Então, quando alguém me pergunta isso, eu sempre falo isso também. Pra eu me colocar no mesmo lugar dessa pessoa que não conhece, tipo... o Chris Martin, mas eu conheço, entendeu? Eu não conheço o Emicida, mas eu conheço. E aí, só por isso, eles me colocam num pedestal a mais. Então, eu acho que pode ser uma solução, assim, do tipo, se você acha que você tá nessa posição e você não quer mais estar, eu acho que você precisa dar um passo pra trás, sabe? E falar assim, gente, eu peido e cago igual todo mundo. Sim. Então, acho que se você quiser... Resumindo, se você acha que você está cometendo muito mansplaining, você chega e fala assim, olha, eu peido e cago igual todo mundo. Ótima solução. Acabou o programa. Já acabou o programa várias vezes, né? Mas é isso, de tipo... Se colocar, tentar o máximo. É que assim... Quando tem uma relação de poder, novamente, tipo assim, quando o seu chefe quer ser o legalzão e ir pra farra com você, porque, nossa, eu preciso me aproximar das minhas, sei lá, subordinados. Nossa. Eu acho que tem que ser natural, sabe? Você tem que entender o seu papel. Você não pode perder o seu papel, mas você também tem que tentar entender melhor as pessoas ao seu redor pra você conseguir se igualar a elas. Eu acho que ninguém tá se beneficiando quando alguém tá... sendo reprimido ou repressor, sabe? Ai, obrigada, Júlia. Obrigada, porque é isso. As pessoas, hoje em dia, elas estão com um monte de discurso, mas elas não acham aquelas coisas genuinamente, sabe? Porque quando você, digamos assim, quando a água bate na bunda,
a pessoa, ela mostra outro lado dela. Você fala assim, mas seu discurso era um e agora você tá fazendo uma coisa totalmente diferente porque a água bateu na bunda, sabe? Eu acho que é isso. Não é só falar, gente. Não, eu vou trazer um exemplo aqui. O cara que chega numa roda de mulheres querendo explicar o que é o feminismo. Cara, que lindo que você sabe o que é o feminismo. Que lindo que você estudou o assunto e acha que as mulheres têm que ter a posição na sociedade. Mas você tá sendo machista, cara. Você não é um feminista. Você não tá reproduzindo, você não tá acreditando na ideia feminista de forma genuína. A quem você está enganando? Entendi o que você quis dizer. Que agora é muito legal você ser desconstruída. É muito legal você saber sobre, sei lá, homofobia e sobre racismo. Então, quando você chega com esse discurso só porque é muito legal, só porque você quer estar por dentro, não é legal. É isso que você quis dizer? Sim. Porque assim, você sente que... É que nem você falou, o chefe legalzão. Tipo, uma coisa é você ter um chefe legalzão, outra coisa, eu vou agora falar o lado bom do meu chefe. O meu chefe, ele chama os meninos, né, paciência, pra jogar videogame todo dia. Assim, me chama lá no, eu não sei, PlayStation, whatever, lá, que eles entram e ficam falando. E aí, toda vez eles vão jogar. Então, não é que ele é o chefe legalzão, que você não percebe que ele tá forçando nada. Ele realmente curte muito videogame. E bateu com os funcionários dele, com o gosto dos funcionários dele. Você entendeu? E provavelmente durante o jogo, no chat, eles devem ficar falando sobre várias coisas, ele se aproxima das pessoas. E isso eu acho muito legal, a interação entre chefe e funcionário. Mas não é que nem você falou, o tiozão que fala, vou pagar o almoço pra todo mundo aqui, galera, sabe? Tipo, não, gente. Tem que ser genuíno, né? Tem que ser genuíno, sabe? É isso que eu tô falando, tipo... E aí isso se estende em várias coisas. Então, assim, se você não tá pensando, se você não acredita naquela ideia genuinamente... Não gasta saliva. Não precisa gastar sua saliva. Mas assim, vai estudar bastante, conversa, pergunta. Ao invés de falar, de afirmar, pergunta. Porque uma hora, nessas conversas, acho que vai entrar na sua cabeça aquilo que você tá querendo tanto que entre, sabe? Vamos tentar se aproveitar menos das nossas posições de poder. Todo mundo aqui, em algum momento, é o mais poderoso de alguma relação. Não importa se é você e seu cachorro. Alguém sempre, em algum momento, se você é mais poderoso. E se você for homem, vamos olhar pra dentro, ir pra fora, ir pra dentro, ir pra fora, ir pra dentro, ir pra fora, antes de ir lá e afirmar. Coisa que você nem sabe, nem sempre tem certeza que sabe. Tipo, isso acontece bastante, né? Às vezes, não só o homem, né? Mas a gente acaba falando coisa que a gente nem tem certeza só pra fazer parte. Tipo assim, hoje em dia tem muita discussão sobre tudo. E muitas vezes, eu falo assim, puta, eu não tenho conhecimento suficiente pra opinar sobre isso. E tá tudo bem! Qual é o problema? Tá tudo bem. Não tem problema falar, não sei. Vamos aprender. Gente, eu não sei, na faculdade, aqui no Canadá, eu sempre escutei assim, não pode responder, não sei, não pode... Gente, mas se você não sabe, não sei. Não existe melhor resposta do que, não sei. É isso, sabe? Não sei. Às vezes eu falo no meu trabalho, você me dá 30 minutos pra eu pesquisar? Sim, tudo bem. Você tem iniciativa de ir atrás e buscar o conhecimento, como ET Bilu bem recomendou. Porém, mentir, fingindo que você sabe, só pra se incluir. Falar, tipo, uma opinião super rasa. Só pra tá dentro da conversa, sabe? Tipo assim, você viu o título de uma notícia e fala, nossa, mas eu ouvi dizer que 1 milhão de mulheres já estão mais ricas que homens. Tipo, sei lá, eu chutei qualquer coisa. Quero. Mas entendeu o que quis dizer? Uma opinião super rasa que você viu em qualquer lugar e você nem se interessou de verdade. Você passou por aquilo. Aí você fala só pra fazer parte, sabe? Que passou no grupo de WhatsApp da família, aquele negócio lá, aquele fake news e você sai espalhando. Exato, não precisa fazer parte de tudo só pra mostrar que você sabe. A gente sabe, todo mundo é inteligente, todo mundo tem um conhecimento a mais do que o outro e a gente se encaixa na falta um do outro, sabe? Tipo assim, mesmo que a gente estude a mesma coisa, eu sempre vou saber uma coisa que você não sabe e vice-versa, sabe? Isso é tão lindo. A troca entre seres humanos eu acho tão linda, eu amo. Melhor construir do que destruir. Isso, eu amei. É isso. Bom, acho que agora a gente não passa mais vergonha na mesa do bar por não saber o que é mansplaining, né? Mas se você conhece alguém que ainda está praticando mansplaining ou que ainda não entendeu o que o termo significa, manda esse episódio pra ela, ou pra ele, né? Inclusive, esse podcast é altamente recomendado em grupos de família e da galera do trabalho. E se tem outro termo que você queria muito que a gente comentasse aqui no podcast, pode mandar pra gente lá no Insta, @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com
ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir você por lá e também escutar suas sugestões, críticas e histórias. Lembrando que esse podcast só foi possível graças à estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver. E apoio emocional dos nossos amigos e parceiros das lutas diárias, tipo a Ju. Como a gente só trabalha com fatos reais, todas as fontes usadas para a produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Obrigada, gente! Tchau, tchau! Tchau!